a sabedoria que tecia os dias. O velho marceneiro Elias trabalhava em silêncio, suas mãos calejadas deslizando sobre a madeira como se conhecessem cada veio, cada nó. Seu filho mais novo, Daniel, observava do batente da porta, os braços cruzados, o rosto ainda marcado pela discussão da noite anterior. A casa cheirava a serragem e café fresco, mas o ar pesava com o que não havia sido dito. O coração ansioso deprime o homem, mas a palavra bondosa o alegra. Elias murmurou, sem tirar os olhos do trabalho. Não era uma repreensão, apenas uma verdade solta no ar, como as lascas que caíam no chão. Daniel suspirou. Sabia que o pai não falava da madeira, mas daquilo que o consumia, a briga com Lúcia, sua esposa, por coisas que nem lembrava mais. Palavras jogadas como pedras, machucando sem deixar marca visível. Melhor é morar num canto de terraço do que com uma mulher briguenta em casa espaçosa. Continuou Elias, agora alisando a superfície de um armário com cuidado. Mas também não é a casa que faz o lar, filho. É o jeito que a gente constrói ela. Daniel sentou-se num banco baixo, próximo à bancada. O pai nunca dava conselhos diretos, ele contava histórias ou citava os provérbios que guardava como ferramentas na caixa de madeiras. E, de algum modo, aquelas palavras antigas sempre encontravam frestas nos muros que Daniel erigia. O homem que encontra uma esposa encontra algo excelente e recebeu uma bênção do Senhor. Elias parou, finalmente olhando para o filho. Mas bênção não é coisa que se guarda no bolso, Daniel. Tem que regar todos os dias, senão murcha. O silêncio entre eles não era mais tenso, mas pensativo. Daniel lembrava-se de como Lúcia ria quando ele lhe trazia flores colhidas no caminho de volta do trabalho, de como seus dedos se entrelaçavam sem pressa nas noites de inverno. Quando era assim, até os problemas pareciam menores. O amor cobre todas as transgressões. Elias pegou um cinzel, batendo suavemente com o martelo. Não é que os erros desaparecem. É que a gente escolhe não deixar eles serem mais fortes que o resto. Daniel abaixou a cabeça. Sabia que tinha falhado nisso. Deixará o orgulho falar mais alto, deixará as pequenas frustrações se acumularem como poeira sob os móveis, até que tudo pareceu sujo demais para limpar. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O velho marceneiro suspirou. Às vezes, a gente acha que gritar é mostrar força. Mas é só prova de que não sabe segurar a própria voz. Daniel sentiu o peso daquilo. Quantas vezes havia respondido com aspereza, como se Lúcia fosse sua adversária e não sua companheira? Quantas vezes escolhera ser certo em vez de ser feliz? O homem que não controla o seu espírito é como uma cidade derrubada, sem muros. Elias colocou a ferramenta de lado e aproximou-se, pousando a mão no ombro do filho. Você não é um homem sem muros, Daniel. Só precisa lembrar por que os construiu. E então, como se soubesse que era o momento, o velho acrescentou. Andem dois juntos, e não um só, porque tem melhor recompensa do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Daniel fechou os olhos. Não eram palavras mágicas, não apagariam as mágoas de uma hora para outra. Mas eram verdade. E a verdade, quando dita com amor, tem o poder de sarar até as rachaduras mais fundas. Quando se levantou para sair, o sol já estava alto, e o cheiro de pão fresco vinha da cozinha. Lúcia estaria esperando. Talvez não com um sorriso, talvez ainda com a sombra da discussão nos olhos. Mas Daniel sabia, agora, que não era com mais palavras duras que reconstruiria o que havia se desgastado. Era com as mãos abertas. Com a paciência de quem entende que o amor não é um sentimento que se guarda, mas uma obra que se faz todos os dias, como a madeira que, sob cuidados constantes, se torna não só útil, mas bela. O caminho até a casa era curto, mas cada passo de Daniel parecia pesar mais que o anterior. A porta da cozinha estava entreaberta, e por ela escapava o vapor quente do café recém-cozido, misturado ao aroma doce do pão de milho que Lúcia preparava nas manhãs de domingo. Ele respirou fundo antes de empurrar a porta com a ponta dos dedos. Ela estava de costas, as mãos farinhentas apoiadas na mesa enquanto amassava outra porção de massa. O vestido de algodão, desbotado nas costuras, acompanhava o ritmo de seus movimentos, como se também respirasse aliviado por estar ali, naquele lugar conhecido.
Daniel observou por um instante o modo como os dedos dela afundavam na massa, firmes e precisos, como sempre haviam sido em tudo que faziam, menos, talvez, quando se tratava deles mesmos. O café está pronto, disse Lúcia, sem se virar. A voz não era áspera, mas também não era macia. Era apenas a voz dela, cansada de tantos silêncios e tantas palavras jogadas ao vento. Daniel aproximou-se devagar, como se o chão entre eles fosse feito de vidro fino. Puxou uma cadeira, sentou-se, e por um momento ficou apenas olhando para as próprias mãos, grandes e calejadas, que tantos anos haviam trabalhado lado a lado com as dela. Depois, estendeu uma delas sobre a mesa, palma para cima, esperando. Lúcia parou de amassar. A farinha ainda grudava em seus dedos, e por um instante Daniel pensou que ela não responderia. Mas então ela suspirou, enxugou as mãos no avental e, sem pressa, colocou a sua sobre a dele. Os dedos dela eram mais frios, as unhas curtas e limpas, diferentes das suas, roídas pelo nervosismo das últimas semanas. Ele fechou os olhos novamente, sentindo o peso daquele gesto simples, que não apagava nada, mas também não deixava nada desmoronar. Eu não quero que a gente vire só mais dois velhos sentados na mesma casa sem ter o que dizer, murmurou ele, a voz rouca. Não é para isso que a gente trabalhou tanto. Lúcia não respondeu logo. Retirou a mão, mas não como quem se afasta, como quem precisa de espaço para pensar. Pegou a xícara de café, tomou um gole lento, e só então olhou para ele. Os olhos ainda tinham a sombra da noite passada, mas também algo mais, uma luz teimosa que Daniel conhecia bem, era a mesma que a fazia levantar antes do sol para ordenhar as vacas, a mesma que a mantinha em pé quando as colheitas falhavam. Também não quero, disse ela, finalmente. Mas não adianta a gente fingir que nada aconteceu, Daniel. Ele balançou a cabeça. Não é fingir. É começar de novo. Como a gente sempre fez. Lúcia abaixou os olhos para a massa que esperava sobre a mesa. Com um suspiro, pegou um pedaço, achatou-o entre as palmas e começou a modelar um pão pequeno, redondo. Daniel observou enquanto ela trabalhava, as mãos agora mais leves, como se estivesse encontrando um ritmo antigo, quase esquecido. Você lembra quando a gente construiu a cerca dos fundos? Perguntou ela, de repente. Ele sorriu, sem querer. Lembro. Choveu tanto que a terra virou lama, e a gente ficou preso até o joelho, rindo como dois bobos porque não tinha jeito de sair sem sujar tudo. E você disse que ia ser mais fácil desistir. Lúcia ergueu os olhos, e havia um brilho neles que não estava ali há semanas. Mas a gente não desistiu. Não, concordou Daniel. A gente só foi lá, pegou mais madeira, e voltou no dia seguinte. Ela sentiu, e por um instante ficou em silêncio, moldando o pão com cuidado. Depois, empurrou a massa para frente, na direção dele. Então é isso. A gente pega mais madeira. E volta amanhã. Daniel olhou para o pão cru em suas mãos. Era pequeno, imperfeito, com rachaduras onde os dedos dela haviam pressionado demais. Mas estava ali. E bastava isso. Amanhã, repetiu ele, enquanto Lúcia já separava outra porção de massa. A gente volta amanhã. O sol da tarde entrava pela janela da cozinha, esticando sombras compridas sobre a mesa de madeira gastas. Lúcia passava as mãos farinhentas nos braços, deixando marcas brancas na pele morena, enquanto Daniel observava o pão que seguirá, agora sobre a assadeira enferrujada. Era estranho como algo tão simples, farinha, água, sal, podia se transformar em promessa. Foram os passos no quintal que os alertaram. Não o barulho de galinhas espantadas, nem o vento nas árvores, mas o ritmo pesado de botas afundando na terra mole. Daniel levantou a cabeça antes de Lúcia, os dedos ainda grudados na beirada da mesa. Pela fresta da porta entreaberta, viu a sombra alongada de um homem parando do lado de fora, como se hesitasse em bater. Tem alguém aí? Murmurou ele. Lúcia não respondeu. Em vez disso, limpou as mãos no avental e foi até a porta com um movimento tão natural que quase parecia ensaiado. Quando a abriu, o cheiro de terra úmida e fumaça de lenha se misturou ao da massa fermentando. Do lado de fora, o homem usava um chapéu puído, as mãos enfiadas nos bolsos da calça surrada. Não era daqueles que passavam pela estrada principal, nem um conhecido das feiras. Tinha o rosto marcado por algo que não era só o sol. Boa tarde, disse Lúcia, a voz firme, mas não desafiadora.
pode ajudar? O homem tirou o chapéu, revelando cabelos grisalhos colados à testa. Seus olhos, claros demais para aquele tom de pele, percorreram a cozinha por sobre o ombro dela, como se procurassem algo que não estava à vista. Ouvi dizer que tem uma casa nos fundos do terreno. A velha casa de pedra. Daniel sentiu o peso da pergunta antes mesmo de entendê-la. Trocou um olhar com Lúcia, que mantinha as mãos cruzadas à frente do corpo, os dedos entrelaçados com força. Tem, ela respondeu. Mas não é nossa. Pertence à família há gerações, mas ninguém mora lá faz anos. O homem assentiu, como se já soubesse. Depois, com um gesto lento, puxou do bolso um pedaço de papel amarelado, dobrado e redesdobrado tantas vezes que as bordas estavam desfazendo. Eu morei lá, disse ele. Há muito tempo. Silêncio. O vento mexeu nas folhas da parreira que cobria o alpendre, e por um instante só se ouviu o som seco das galinhas ciscando no chão. Seu nome? Perguntou Daniel, dando um passo à frente. Elias. O homem olhou para ele, e havia algo naqueles olhos claros que fez Daniel lembrar das histórias que o avô contava sobre os que voltavam depois da guerra. Elias Ribeiro. Meu pai construiu essa casa. E a de pedra também. Lúcia expirou devagar, como se soltar o ar fosse soltar também uma tensão que não sabia que carregava. Entre, disse ela, afastando-se da porta. Acho que a gente tem o que conversar. O peso das memórias. Elias cruzou a soleira com passos hesitantes, como se o chão pudesse ceder a qualquer momento. A casa cheirava a terra úmida e ervas secas, o mesmo aroma que ele guardava na memória, embora agora misturado ao tempo. As paredes, antes brancas, estavam amareladas pelo sol e pela poeira, e o relógio de parede, parado havia décadas, ainda marcava 13h20 da tarde, a hora em que ele havia saído pela última vez. Daniel observava-o com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Lúcia, por sua vez, foi até a cozinha e voltou com uma garrafa de cachaça e 3 copos de vidro grosso, seixos de uso. Serviu sem perguntar, como se soubesse que palavras, naquele momento, seriam apenas ruído. Você sumiu, disse Daniel, quebrando o silêncio enquanto girava o copo entre os dedos. Todo mundo aqui achou que você tinha morrido. Elias bebeu um gole longo, sentindo o líquido queimar a garganta. Quando falou, sua voz era áspera, como se as palavras tivessem ficado presas por anos. Para alguns efeitos, morri. Ele olhou para as próprias mãos, marcadas por cicatrizes que não eram de trabalho no campo. Fui embora em 1945. A guerra tinha acabado, mas para mim, ela só mudou de lugar. Lúcia sentou-se à mesa, os dedos brincando com a borda do copo. Você esteve na Europa? Perguntou, embora já soubesse a resposta. As histórias do avô falavam de um rapaz que havia partido com os pracinhas, mas ninguém nunca soubera ao certo o que lhe acontecerá. Elias assentiu. Voltei diferente. Não era mais o mesmo que saiu daqui. E quando cheguei, ele fez uma pausa, engolindo em seco. Minha mãe tinha morrido de gripe. Meu pai, de saudade, diziam. A casa de pedra estava fechada, as terras vendidas. Não tinha mais nada para mim aqui. Então por que voltou agora? Daniel cruzou os braços, o tom mais duro do que pretendia. Elias não respondeu de imediato. Em vez disso, tirou do bolso interno do paletó um envelope amarelado, quase tão gasto quanto o papel que mostrara antes. Deslizou-o sobre a mesa. Isso chegou há 2 semanas. Veio de São Paulo, de um advogado. Diz que a terra onde fica a casa de pedra vai ser leiloada. O governo quer fazer uma represa. Seu riso foi seco, sem humor e ironia, não? Sobrevivi à guerra para ver minha própria terra afundar. Lúcia abriu o envelope com cuidado, como se temesse que o papel se desintegrasse ao toque. Dentro, havia documentos e uma carta curta, assinada por um tal Dr. Almeida. Ela leu em silêncio, os olhos se umedecendo. Eles não podem fazer isso, murmurou. Aquela casa é história. Seu avô a construiu com as próprias mãos. História não enche barriga de político, Elias recostou-se na cadeira, esgotado. Mas não foi só por isso que voltei. Ele hesitou, então puxou a gola da camisa, revelando uma corrente fina com uma medalha de prata.
No verso, gravado à mão, lia-se: para Elias, que voltou quando outros não puderam. Minha filha me deu isso antes de morrer, confessou, a voz quebrando. Ela nasceu lá, na Itália, de uma mulher que conheci nos escombros de uma cidade. Nunca contei pra ninguém. Mas agora só sobrou isso e as memórias. E eu não quero que elas afundem junto com a terra. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tudo que não havia sido dito. Daniel olhou para Lúcia, que acenou quase imperceptivelmente. Ele suspirou, então estendeu a mão. A gente pode tentar algo. Não prometo nada, mas, fez uma pausa. Meu irmão trabalha no jornal da cidade. Se a gente conseguir chamar atenção para isso, talvez dê para pressionar alguém. Elias o encarou, desconfiado. Por que fariam isso por mim? Lúcia sorriu, pela primeira vez desde que ele chegará. Porque esta terra também é sua, Elias. E porque às vezes a gente precisa fazer as coisas certas, mesmo que tarde. A batalha que restava. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou como fogo em palha seca. O jornal publicou uma reportagem com o título Um Soldado que Voltou, uma casa, uma história e uma represa que ameaça apagá-las, acompanhada de uma foto antiga de Elias em uniforme, ao lado da casa de pedra ainda intacta. A rádio local entrevistou Daniel, que falava com uma paixão inesperada sobre patrimônio e memória. Até o padre da igreja se envolveu, organizando uma missa em frente à propriedade, com velas e canções que ecoavam pelos campos. Mas nem todos estavam do lado deles. O prefeito, um homem de ternos caros e sorrisos fáceis, convocou uma reunião na prefeitura. Isso aqui é progresso, pessoas, disse ele, batendo a caneta na mesa. Essa represa vai gerar empregos, energia, desenvolvimento. Não podemos parar por causa de uma casa velha. Elias estava lá, sentado no fundo da sala, as mãos cerradas sobre a bengala. Quando o prefeito terminou, ele se levantou. Não havia raiva em sua voz, apenas um cansaço profundo. Senhor prefeito, eu já vi progresso. Vi cidades inteiras virarem cinzas porque alguém decidiu que elas não eram mais necessárias. Vi homens morrerem por pedaços de terra que não valiam nada para quem mandava. Ele fez uma pausa, olhando para cada rosto na sala. Não estou pedindo que parem a represa. Estou pedindo que deixem a casa de pedra em paz. Que coloquem uma placa, contém a história. Que as pessoas saibam que ali viveu gente, que amou, que sofreu, que resistiu. Isso não atrapalha nenhum progresso. Isso é só respeito. O silêncio foi tão denso que até o zumbido do ventilador parecia alto. Então, uma mulher na segunda fileira se levantou, Dona Maria, a professora aposentada. Ele está certo, disse ela, firme. Se a gente não guardar as histórias, o que sobra da gente? Um a um, outros se levantaram. Até o dono do armazém, que nunca se metia em política, concordou com um aceno de cabeça. O prefeito, percebendo o vento mudar, tentou salvar a face. Bom, vamos, estudar alternativas, murmurou, ajustando a gravata. O último gesto. 3 meses depois, a represa começou a ser construída, mas a casa de pedra permaneceu intocada, cercada por uma cerca baixa e uma placa de metal. Asterisco a casa de Elias Ribeiro, de 1920 a 2003. Veterano da Segunda Guerra Mundial. Aqui, ele e sua família viveram e resistiram a asterisco. Elias não viu a placa ser inaugurada. Uma noite, depois de jantar com Lúcia e Daniel que haviam se tornado, de alguma forma, sua família, ele teve um sonho vivo. Estava de volta à Itália, mas desta vez não havia ruínas, apenas um campo de girassóis sob um céu azul. No meio do campo, uma menina de tranças corria em sua direção, rindo. Quando ele estendeu os braços para pegá-la, acordou. Seu coração parou antes do amanhecer. Enterraram-no ao lado de seus pais, no pequeno cemitério da cidade, sob a sombra de um ipê amarelo. No velório, Daniel colocou dentro do caixão a medalha de prata e o papel amarelado com o endereço da casa de pedra. Agora você descansa, murmurou. A gente cuida do resto. Lúcia, ao seu lado, segurou sua mão. Não chorava. Só observava o sol se pôr sobre as colinas, pintando o céu com as mesmas cores do campo de girassóis do sonho de Elias. E, pela primeira vez em muito tempo,
sentiu que tudo estava no lugar.